Olá, meus queridos e queridas de todo o Brasil. Estamos de volta com mais um episódio do nosso Audiobelcast. Eu sou Bia Pessoa. Eu sou Fabiana Camilo. E hoje estamos aqui com um médico especialista em zumbido, que vai conversar com a gente coisas muito legais, né, Fabi? Muito legais e interessantes, porque esse tema sempre tem gente querendo saber a respeito e ele é uma referência no assunto. Inclusive, o pessoal da produção aqui já se manifestou querendo fazer perguntas. Nós vamos abrir perguntas para a audiência, para as 3 audiências que nós temos aqui hoje, mas nós vamos abrir. Fabi, faça as honras. Quem está conosco hoje? Vamos lá com a nossa perguntinha, né? Sempre. Diga pra gente, quem é Dr. Hector? Olá, todo mundo. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou médico porque escolhi num momento em que meu avô... É que a família oriental, família japonesa é complicado, né? Mas meu avô... eu que sempre quis ser dentista, mas meu avô, quando ele estava ali, numa época que ele estava doente, falou assim, olha, eu queria tanto que meu neto, eu sou mais velho, que meu neto fosse médico. Não, você tem que ser médico, você tem que ser médico. Então, por livre e forçada pressão, eu acabei cedendo e fiz medicina e não me arrependo, não. É o primeiro médico da família? A gente até tem alguns outros médicos na família, mas é um pessoal mais distante, a gente tinha muito pouco contato, mas assim, do núcleo familiar, é o primeiro mesmo. Sou casado, tenho 2 filhos, o mais velho tem 20, o mais novo tem 13, o mais velho tá na faculdade já. São grandes. Bastante já. Mas ele não está fazendo medicina. Não, medicina. Não. Nem era da saúde? Não. Ele está fazendo engenharia. E comecei a me interessar pela otorrino no 4º ano, quando a gente passa na otorrino na graduação. E acho que vocês devem conhecer o professor Anadão, Carlos Augusto Anadão, que já se aposentou. Ele, o doutor Davi Benizes, que também era aposentado e infelizmente faleceu. E o doutor Manuel da Nóbrega, que também fazia parte ali do ambulatório dos alunos. Então a minha introdução foi essa daí. Apesar do primeiro contato com a otorrino ter sido com o Fujita, Reginaldo Fujita, calouro ainda, careca. Ele foi o primeiro veterano ali da otorrino a gente ter contato. Ele é muito mais velho do que eu, né? Mas ele participava dessas atividades da atlética e tal, então ele foi lá fazer a apresentação. Então depois eu fiz otorrino, acabei fazendo mestrado e doutorado lá na escola também. O meu orientador foi o Dr. Yutaka Fukuda, e foi ele que, quando eu estava terminando a residência, ele me chamou e falou assim, olha, eu queria fazer um ambulatório de zumbido. E eu pensei assim, meu Deus do céu, né? O que esse homem está inventando um ambulatório de zumbido agora? Ninguém sabe nada, eu não sei nada disso, né? Assim, não, eu acho que tem que fazer. E ele estava todo animado, porque tinha ouvido falar do Abraham Schumann, dos estudos que ele tinha feito. Então, em 97, nasceu o ambulatório de zumbido da Escola Paulista. E esse ambulatório existe até hoje, né? A gente tem entre 4 e 5 mil pacientes que passaram nesse tempo todo. E apesar de ter tudo isso de existência, eu posso dizer que a gente foi amadurecendo junto com o ambulatório, né? Porque a gente não sabia nada ou sabia muito pouco. E a gente foi aprendendo aos poucos, e isso aconteceu não só comigo, não só com o professor Yutaka, mas acho que no mundo inteiro. O mundo inteiro começou a entender um pouco mais do zumbido. Ou se interessar, né? Há pouco tempo. Então, apesar do meu mestrado ter sido em zumbido, o doutorado eu fugi, porque eu achei que ainda não estava pronto para isso. Escolhi um outro tema, cirúrgico. E daí eu fiquei esse tempo todo. E a gente está ali agora, a gente formou um grupo razoável de pessoas interessadas, pesquisadores, alunos, o pessoal que já se formou, já é otorrino, mas que tem interesse em continuar os estudos. Então a gente tem um grupo de estudo que leva o nome do professor Yutaka, que faleceu há 10 anos, né? Em homenagem a ele, então a gente fez esse grupo. E lá na escola mesmo. Lá na escola. A escola, mesmo. Para quem não sabe, é a Unifesp. Isso, a Escola Paulista de Medicina, né, que está ligada à Universidade Federal aqui de São Paulo.
Você falou que teve a livre e espontânea pressão para ser médico. Chegou a pensar em alguma coisa antes? Então, eu queria ser dentista. Tava na área da Eu sempre saúde. falei que ia ser. Meu tio é dentista, e eu achava legal, né? Ficar cutucando na boca. Quer dizer, de certa forma eu acabei indo para a boca, né? O otorrino tem um pezinho lá também. Mas foi o que eu acho que eu mais... Mas era a área da saúde mesmo, né? A área da E saúde. Eu porque sempre gostei assim, de biologia. desde a época de escola, a biologia já te encantava. A medicina ela já estava um pouco ali... Apesar de japonês plantadinha. gostar sempre de matemática, assim, eu gostava mais da área da saúde mesmo. E enveredou para aí. Isso. Essa parte eu também não sabia, porque falou, bom, foi por pressão que ele queria ser publicitário? Não. Não, naquela podia- época menos, acho que menos. nem tinha isso também. Naquela época, quanto tempo você é formado? Algum já? tempo aí. Algum tempo Um aí. Mais de pouquinho. 10 anos, eu imagino, né? Não, para quase provar isso. sua experiência aqui. Eu me formei em 93. E o que na medicina, o que a otorrino te apaixonou na medicina? Porque tudo bem, você teve contato, né, com algumas figuras ali que já enveredavam pela otorrino, mas por que a otorrino? Então, você sabe que no quarto ano a gente atende paciente também. E daí atendia com o Dr. Davi, o professor Anadão e tal. E uma das coisas que mais impacta o aluno é resolver o problema do paciente. E o que o otorrino mais gosta, né, do ponto de vista de resolutividade, não tem nada mais resolutivo do que tirar cera de paciente, né? Então o paciente vem completamente surdo, você faz a lavagem, ele sai, né, te endeusando, agora eu estou escutando tudo. Então, isso eu achei legal. Falei assim, mas deve ter mais coisa além de tirar cera nessa especialidade, né? Então daí com a graduação, as outras aulas, eu comecei a me interessar mais também. A parte de audição sempre me chamou a atenção. Mas eu tive aula com o Luque, com o Paulo Pontes, com a Mara Belal, Yutaka, Mário Munhoz, né? São ícones da otorrino. E então ele sempre passava alguma coisa de, meio sedutor. Vem pra cá, olha, isso é legal, você tá gostando, olha como é legal isso aqui também. Então acho que foi mais ou menos por aí, pelo contato dos professores mesmo. Mas são eles que acabam fazendo essa ponte, né? Você em algum momento direcionou para a área da pediatria ou adulto ou... Não. Eu sei que a única coisa que eu sabia é que eu não queria fazer GO, ginecologia obstetrícia, porque eu achava aquilo extremamente estressante e desgastante pra caramba. Daí eu entrei na otorrino super feliz. Meu primeiro estágio na residência, obstetrícia. Fiquei 1 mês fazendo parto e cesárea, porque a gente passava 1 ano na cirurgia geral naquela época, né? Então foi bem... Hoje não passa mais? Não, já saiu. Eles não passam mais esse tempo na cirurgia geral, eles entram direto na otorrino, né? Mudanças do curso de medicina a gente não conhece muito. Da né? residência, né? E você contou um pouco desse negócio do zumbido, que você falou, putz, mas ele inventou, o que ele está inventando? Talvez a Fá fosse fazer uma pergunta anterior a essa, mas como é que você se tornou referência do zumbido? Porque, pelo nosso conhecimento, você é uma das referências no assunto aqui no Brasil, né? Bom, isso daí são vocês que estão falando. Pra gente a gente ele pode referência. até... Com seus 10 anos de experiência. Isso, talvez um pouquinho mais, mas tudo bem. Então, eu acho que isso foi experiência acumulada no ambulatório mesmo, né? Como eu disse no começo, era muito complicado a gente entender aquilo que estava acontecendo. O paciente não sabia explicar para a gente, né? Hoje ainda é muito difícil, apesar da gente ter algumas técnicas que podem reduzir um pouco essas dúvidas. Mas naquela época era muito frustrante, né? Você passava remédios e tal. Eu lembro até que teve um dia que eu estava lá no ambulatório e apareceu o professor Riscala, né? Paulo Emanuel Riscala, que infelizmente faleceu agora, né? E o professor chegou e falou assim, professor, vem cá, eu preciso discutir um caso com o senhor. Ele sentou, escutou o caso, tal, pensou um pouquinho, prescreve para ela esse remédio, vai tomar não sei quanto, né, de 12 em 12 horas, vai tomar por 3 meses, não sei o quê, daí ela volta aqui. Prescrevi e tal. Falei assim, mas professor, fala, que remédio é esse? Como é que ele funciona, né? Funciona mesmo? É legal? Falei assim, olha, não sei se funciona, mas 3 meses você vai ficar tranquilo e ele só vai voltar daqui a 3 meses, daí você pensa em alguma outra coisa. Então, era uma dúvida muito grande até dos decanos da medicina naquela época, né? Então, a gente
aprendeu muito e aprende muito no ambulatório de zumbido, né? A gente acaba aprendendo com os pacientes e a gente aprende a valorizar o que o paciente fala para a gente. Então, tem coisas que a gente escutava, sei lá, há 10 anos, 15 anos atrás, que a gente achava que era, não, isso é coisa da cabeça do paciente, não existe, não é. E hoje, aquele mesmo paciente é diagnosticado com o zumbido somatosensorial, por exemplo, que é aquele que você tem modulação, que está relacionado com a parte muscular, da articulação. E hoje a gente entende. Então, não é que a gente descobriu coisas novas, né? É que a gente passou a valorizar queixas, detalhes da história que antes a gente ignorava ou achava que não era importante. Né? Então, fato de outras... Isso que é interessante. O fato de outras especialidades, outras áreas começarem a olhar para esse zumbido também trouxe uma demanda ou possibilidade de tratamentos diferentes? Porque, né, dentistas, falou aí, a parte de odontologia tem bastante paciente que vai tratar com essa especialidade. Né? Eu sempre falo assim que zumbido, ninguém consegue tratar zumbido sozinho. Né? Às vezes é até difícil de você avaliar sozinho, você precisa de ajuda. Fono entra aqui, os dentistas entram também, às vezes a gente tem que mandar para o neurologista, psiquiatra, psicólogo, né? Ortodontista, neurocirurgião para ver a parte de coluna ou outras coisas, outras doenças que podem estar relacionadas como o caso de zumbido. Então ninguém é dono da verdade sozinho, pelo menos em zumbido. A gente precisa de outros profissionais. E sem esse diálogo, sem essa visão, né, você vê o paciente de diversas formas, eu acho que é o grande pulo do gato. Né? Se tem alguma coisa que eu posso falar para quem se interessa pelo tema, eu acho que é isso daí. Você precisa de ajuda de outras pessoas também. Né? Foi também por esse motivo que quando eu estava para defender o meu doutorado, eu comecei a fazer o curso de acupuntura, né? Porque a medicina ocidental não trazia todas as respostas que a gente procurava. E daí o Fernando Chame, que é otorrino também, um pouco mais velho que eu, 2 anos mais velho que eu, ele fez acupuntura e ele sempre ficava ali, não, vai fazer também, vai fazer, acho que você já é para japonês, já, né? Vai lá que é legal. E daí a gente fez o primeiro trabalho em pacientes com zumbido com acupuntura, que foi apresentado no Congresso Mundial, e o resultado eu achei legal, eu falei assim, não, eu vou fazer esse negócio aí, vamos encarar mais uma especialização. Então, quando eu estava para defender meu doutorado, eu comecei a fazer o curso de acupuntura, que são 2 anos. Então, eu tenho 2 especialidades. Eu tenho otorrino e acupuntura também. Tem a prova do título, aquela coisa toda. A acupuntura é uma especialidade de medicina? Apesar de ainda ter muitos não médicos fazendo acupuntura, o Conselho Federal de Medicina considera a acupuntura como especialidade médica. Então, tem residência, tem prova de título... Tem congresso médico de acupuntura. Nossa, eu não sabia o que mais a medicina oriental veio para a medicina ocidental. Porque a minha visão, medicina tradicional, minha visão leiga, né? Porque eu não sou médica, o médico tradicional tem um olhar um pouco preconceituoso, talvez, para terapias alternativas, digamos assim. Qual é a tua visão disso? Já que você hoje é acupunturista também, dentro da sua especialidade. Essa visão... preconceituosa que a gente tem, né? Porque a medicina chinesa ela nasceu há 5.000 anos, né? Então, de um jeito muito, muito natural. Não tinha como você examinar o paciente. Quer dizer, tinha como você examinar, mas você não tinha exame nenhum para fazer, né? Hoje você vai lá e faz ressonância, tomografia, vira o paciente do avesso para descobrir alguma coisa. E naquela época não tinha isso, né? Então, a medicina tradicional chinesa nasceu da capacidade de observação do paciente e justamente de juntar essas queixas, esses sinais, esses sintomas no que eles chamam de padrões de doença. Tem algumas a linguagem da medicina chinesa é uma linguagem que é diferente, né? Então, eles usam coisas da natureza. Ah, não, você está assim porque...
entrou frio no seu meridiano, né? E assim, não, isso é excesso de calor no fígado. E são termos que a gente precisa readequar, né? Não é que você tem fogo no seu fígado mesmo. Mas esses termos fizeram com que a medicina chinesa ficasse meio de escanteio. Eu falei assim, não é fogo do fígado. Ele tem um aumento do colesterol ali, tem esteatose hepática. Não tem... Que história é essa? Né? Mas é uma linguagem diferente. E daí o que se viu com os trabalhos científicos que começaram a ser desenvolvidos com a medicina chinesa, com a acupuntura, começaram a ver que aquilo funcionava, né? Então, para quem já fez acupuntura alguma vez, você tá, sei lá, você acorda com o pescoço duro, né? Com torcicolo, você vai no acupunturista, ele bota 3, 4 agulhas lá e você sai com o pescoço mole, né? Eu nunca fiz. Parece até charlatanismo, sabe? Tinha aula que olhava ali e falava assim, não, o paciente não consegue levantar o braço, bota 2 agulhas e levanta o braço, sai jogando tênis. Então, parece charlatanismo mesmo, mas a resposta é muito interessante. Então, eu acho que por muito tempo a medicina ocidental, ou tradicional, vamos chamar dessa forma, sempre viu assim a medicina chinesa com olhos meio céticos, né? Porque a medicina ocidental é muito cartesiana. Fala assim, não, você tem uma doença porque eu estou vendo aqui, a sua artéria está entupida e é por isso que o sangue não passa. Mas a medicina chinesa não, né? Na verdade, eles conseguem identificar aquilo de forma muito mais precoce, né? E é por isso que a gente acaba dando importância para sintomas que não necessariamente têm relação com o ouvido. Então, por exemplo, o paciente vai lá e vai fazer uma consulta porque tem zumbido e vai fazer acupuntura. A gente faz perguntas assim, mas como é o seu sono? Você tem muita sede? Você toma muita água? Você não gosta de tomar água? Que cor é o seu xixi? Né? Se o intestino funciona? Você tem cãibra, né? Como é a sua menstruação, quanto tempo dura. Então são coisas que um otorrino, né, habitual não tem tempo para perguntar, mas na medicina chinesa isso é super importante para o diagnóstico, né? Então por isso que às vezes o paciente vai com uma queixa principal, traz algumas outras coisas também. Eu tenho zumbido, mas eu tenho dor nas costas mesmo, né? Eu tenho pescoço travado, durmo mal, tenho dor de cabeça. E daí você faz as sessões, começa a tratar o paciente e ele vê que a saúde dele, de modo geral, melhora, né? Então, essa visão da medicina chinesa é muito mais geral, né? Você vai tratar o paciente, você não vai tratar o zumbido. E a medicina ocidental, não, né? Você quer ser o médico da mão esquerda que cuida do polegar, né? Você é o especialista do especialista do especialista. Então, quanto mais perto você chega daquela estrutura, menos você tem noção do todo, né? E isso a medicina chinesa consegue. Essa sua formação na medicina chinesa te agregou muito na sua prática da medicina ocidental, vamos dizer assim? Demais, né? Então, eu acho que não só para os pacientes com zumbido, assim, mas até para os pacientes que vão procurar a gente na universidade. Na faculdade a gente vai discutir com os residentes e daí a gente acaba sempre pensando de forma um pouco diferente e vira e mexe aparece um residente perguntando, querendo discutir um caso e eu vou perguntar como que é a menstruação da paciente. O residente não entende nada, fala assim, não, é por causa disso, na medicina chinesa acontece aquilo. Então muda muito o jeito de você ver a saúde, cuidar da sua própria saúde, né? E até orientar os seus pacientes de como ter. Porque não é só a agulha, né? Tem a meditação, tem a fitoterapia, tem os exercícios, as práticas meditativas, né? Então é uma ciência, é uma medicina muito mais geral, né? Generalista também. Muito rica, né? Muito detalhista. Porque para tratar de zumbido, como você mesmo falou agora há pouco, o zumbido não é a gente não conhece ele é um sintoma para começar, mas não tem um porquê, né? Geralmente, se tem associação com a perda de audição. E aí eu quero fazer uma pergunta que é o seguinte: zumbido é algo muito complexo. Eu, na minha vivência assim, com amigos e tudo mais, eu vejo que acontece muito, e fazendo o link com esse olhar muito direcionado, né, de um médico tradicional,
Da pessoa ir no médico e com a queixa do zumbido e de repente o médico faz uma audiometria ou detecta uma perda ou não detecta uma perda, mas simplesmente diz, tem zumbido, não tem muito o que fazer. Toma um ginkgo biloba que chama aquele negócio lá, né? Isso. Toma um ginkgo biloba e beijo, tchau. E eu já tive amigos que me ligaram e falaram, pelo amor de Deus, você que trabalha com isso, me ajuda, você pode me indicar alguém? Enfim, coisas do tipo. Obviamente, sem expor ninguém e sem demérito aos profissionais da área, por que você acha que isso ainda acontece muito? Porque são pouquíssimos os médicos que entendem de zumbido. Então, mas eu acho que não é só entender de zumbido, né? Por muitos anos, a gente já falou, por muitos anos, o zumbido sempre foi um tabu, porque ninguém queria atender aquilo, né? Ninguém gostava de paciente com zumbido. Porque ele sempre traz muita coisa junto com o zumbido e é muito pouco resolutivo, né? É diferente da cera que você vai lá e tira, né? Que tanto me inspirou no começo. E o otorrino gosta, eu falo para os residentes que o otorrino é o encanador, né? O nariz está entupido, você vai desentupir, o ouvido está entupido, você desentope. Então a gente não tem essa resolutividade tão característica da otorrino para esses pacientes com zumbido. E como isso demanda tempo, demanda estudo, e a gente não teve isso na faculdade, então muitas vezes não é que é má vontade do colega, do otorrino, né? Ou então ele me chutou do consultório, me tratou mal. Às vezes é porque ele realmente não sabe o que fazer, né? Como ajudar. Se ele já fizer uma audiometria e ver que tem alguma coisa alterada, isso já é, vamos dizer, 60% do caminho, né? Mas todas as outras coisas que podem causar zumbido vão depender muito do estudo. E assim, até a Associação Brasileira, até quem lida com ensino, em otorrino principalmente, um dos principais cursos e temas procurados nos congressos é justamente zumbido. Porque o pessoal está começando a ver que tem jeito, né? Tem coisas diferentes para fazer. E é interessante você ver porque os otorrinos antes sempre iam nas salas cirúrgicas e hoje as salas clínicas com tontura, com zumbido, começaram a lotar também, né? Teve congresso que o pessoal ficava de pé, né? Porque queria ver determinado tema, que era interessante, que era novidade. Então isso mostra que os otorrinos estão começando a ir atrás da informação, né? Estão começando a buscar se aprimorar, entender um pouco mais zumbido. Então a gente tem que ter um pouquinho de tempo, né? Até por causa da demanda, né? Claro. Não vou entrar em detalhes de Covid, de nada disso, mas a questão emocional do período que nós vivemos aí tem um impacto na demanda? Tem. Aumentou, por exemplo, demanda em consultório? Muito. Você sabe que a gente até chegou a fazer um levantamento na faculdade quando a gente abriu o ambulatório, reabriu o ambulatório, né? Depois da pandemia. Depois da pandemia não, depois do lockdown, vai. A gente ainda está em pandemia. E a Flávia Barros Suzuki, que é fono, que estava lá com a gente, falou assim, olha, eu queria ver, o que você acha da gente ver como é que os pacientes se portaram, né, na pandemia, será que piorou, será que não piorou? Ansiedade, acho que o planeta Terra inteiro ficou mais ansioso com a pandemia, né? E o planeta Terra inteiro também ganhou peso na pandemia. Eu não aconteceu comigo, não, imagina. Então, e é claro que isso tem muito a ver com a preocupação, com a ansiedade, não saber o que vai acontecer, o medo de ficar doente, né? Perder entes queridos, enfim. Mas tem muito a ver também com os hábitos, né? A gente passou a comer diferente, né? O consumo alcoólico aumentou absurdamente, né? Pois é, isso daí foi super alardeado, né? Que todo mundo começou a beber muito mais. Então, é claro que isso vai mudar como o seu corpo funciona, o seu metabolismo, isso tudo. Todo mundo parou de fazer atividade física e isso tem consequências. Além de você estar ansioso, preocupado, nervoso, enfim, com medo, você ainda tem um outro fator metabólico por conta dessas alterações todas que vão afetar a audição. O ouvido é uma das coisas... o ouvido é o sinal que o corpo tem
para avisar você que tem alguma coisa errada. Que legal isso aqui. Por quê? Porque, por exemplo, eu gosto de falar para os pacientes, você tem que ver no seu dia a dia o que é que faz o seu zumbido aumentar ou diminuir. Então, por exemplo, vamos pegar o café, que sempre foi o vilão da história. Tem pacientes que tomam 4, 5, 6 cafés por dia e o zumbido não dá a menor bola. E tem paciente que toma 1 ou 2 e o zumbido estoura. É claro que isso vai depender muito da sua, né, da sua composição, do seu metabolismo, da sua sensibilidade e de outras coisas que você tem também. Né? Se além do café você é super estressado e não faz atividade física, o risco daquele pouquinho, né, de café que você toma fazer algum efeito no zumbido vai ser maior. Então, isso de você culpar determinados fatores, né, relacionais com o zumbido, não pode, café, chocolate, chá preto, chá mate, açúcar, sal, né, álcool, isso depende muito, né? Depende da pessoa e você vai ter que descobrir para aquele paciente se aquilo é verdade ou não, o quanto aquele fator vai ser importante nesse equilíbrio aí ou no desequilíbrio do zumbido, né? Tontura também é um outro sinal? É a mesma coisa, né? Como são sintomas relacionados ao labirinto, né? Uhum. Então, o leigo acha que labirinto é só a parte do equilíbrio, né? Mas na verdade não, o labirinto é um órgão que é responsável pela audição e pelo equilíbrio, e é por isso que esses sintomas acabam aparecendo muito frequentemente juntos, né? Então a gente sempre tem que pesquisar tontura e alterações regra, da né? audição. Pelo que você está falando, não existe uma regra. O paciente vai chegar aqui, ele falou que está com zumbido, ele falou que toma café, é isso. Sempre vai ter que ter uma investigação gigante atrás desse paciente. Sempre tem um culpado, né? Você falou, será que é o café? O café é realmente, né, o culpado? Nas aulas eu gosto de comparar o zumbido com um copo. Você vai lá e vai colocando um pouquinho de água de cada fator. Então, uma pessoa que é obeso, é diabético, não faz atividade física, come mal, toma muito café e começou a ter zumbido, assim, qual foi a última coisa que você fez? Não, eu tomo muito café. Então, é o café que é o seu problema. Não é o café. Né? O problema está no paciente inteiro, não está só no café. Se ele reduzir o café, tratar da diabetes adequadamente, perder peso, fazer atividade física, cuidar da saúde de modo geral, o que assobiou mesmo, né? O que fez o copo derramar e transbordar, vai ser só um dos fatores que você precisa cuidar. É extremamente complexo o zumbido, né? A gente vê bastante aqui. E uma pergunta, zumbido tem cura? Depende. Porque cura no sentido de você tomar um remédio e ficar livre daquilo para o resto da vida é uma coisa. Existem zumbidos que são tratáveis. E com isso você pode reduzir a intensidade ou então reduzir o quanto aquilo incomoda você. Pode ser com remédio, pode ser com terapia, pode ser com tratamentos, pode ser com amplificação, reabilitação da audição, enfim, né? Tem que ver qual que é a causa daquilo. Então, se você disser, assim, olha, eu tenho zumbido porque... Meu otorrino falou que eu tenho zumbido porque eu tenho perda auditiva. Eu tenho uma perda de audição, que é bastante e tal. Então, tem alguma coisa que você possa fazer que vá curar ele nesse sentido? Não. Porque até hoje a gente não tem nenhuma medicação que faça a sua audição voltar ao normal. Dá para dar um jeito? Dá. Dá para tratar? Dá. Você pode entrar com medicações, você pode reabilitar a audição do paciente quando tem perda de audição, e isso vai diminuir a percepção do zumbido, vai diminuir o grau de incômodo do zumbido, então você vai conseguir tratar o paciente. Pode ser que em algum momento do tratamento o zumbido deixe de ser um problema muito grande para ele. Mas ele sempre vai continuar com a audição até a gente descobrir algum jeito de recuperar, né, as células do ouvido responsáveis pela audição. Então, você consegue tratar do mesmo jeito que você consegue tratar e conviver muito bem com a pressão alta, com diabetes, com doenças da tireoide, que também não tem cura.
né? Não tem nenhum diabético que se curou. Né? Não das formas tradicionais, né? Das formas convencionais. Mas tem tratamento para aquilo. Né? Você consegue trazer o seu corpo para um nível mais próximo da normalidade e, com isso, conviver melhor com aquele sintoma, com aquele problema, até que aquilo deixe de ser um grande problema para você, né? Que atrapalhe no seu dia a dia. Um paciente com perda auditiva e zumbido, que é candidato à amplificação, ele deve ser acompanhado periodicamente pelo otorrino por causa do zumbido, mesmo melhorando para ele? Sim. Então, por exemplo, é claro que você tem que fazer avaliações periódicas da sua audição, principalmente quem tem fatores de risco, ou então quem já tem perda auditiva, e pelo menos uma vez por ano. Né? Todo mundo deveria fazer check-up com o seu cardiologista, com o seu clínico geral uma vez ao ano. Com a audição não é diferente. Né? Então, isso você precisa monitorar. Eu ia falar outra coisa, que agora eu me perdi. A gente estava falando da audição. Sim. Do acompanhamento, né? É muito comum a gente identificar pacientes que, agora na pandemia, que estavam bem. Estavam ali com a sua perda, ou então com a sua tontura controlada, com o seu zumbido controlado, e que agora na pandemia pioraram. Né? A gente teve vários pacientes. Foi por causa da ansiedade. Foi por causa do Covid. Foi por causa da vacina. Né? Então, cada um bota a culpa em alguma coisa. Mas o fato é que são fatores que vão fazer o seu copo encher de novo. Né? Então, se você conseguiu controlar aqueles fatores e seu copo baixou um pouquinho do nível, se você colocar novos fatores, novos agentes na sua mistura, o seu copo vai encher de novo e ele pode transbordar. Né? Então, mesmo que a sua audição esteja controlada, o seu aparelho esteja bem adaptado, ainda assim você deve fazer visitas periódicas, porque, primeiro, você precisa fazer a limpeza do ouvido. Você tem que ver como é que está ali dentro, se tem alguma alteração da otoscopia. E você tem que ver esses outros fatores, se eles estão indo bem também. Né? Às vezes o paciente fala assim, minha audição piorou, aumenta um pouquinho o volume. Minha audição piorou, aumenta um pouquinho o volume. E depois você descobre que ele está ali usando um remédio que está levando à piora da audição dele, por exemplo. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa entrar na cabeça das pessoas. Né? Você tem que cuidar da sua audição do mesmo jeito que você cuida do coração. Né? As mulheres fazem mamografia, Papa Nicolau. Então, a gente tem que fazer visitas periódicas também. E por que você acha, no seu ponto de vista, que isso não acontece? Porque a gente já falou em outros episódios aqui, e dessa questão da audiometria, ou da audição, está dentro de um check-up. Na tua opinião, por que a gente, né, brasileiro, vamos falar do Brasil, né? Por que a gente não faz isso? Porque perda auditiva não dói, não coça e não fere esteticamente. Se doesse, se coçasse, ou se você ficasse feia por causa da perda de audição, você iria mais cedo no médico. Essa última opção, acho que seria no auge da... Talvez fosse a primeira, né? Um primeiro motivo para você procurar um médico. Então, a gente não dá muita importância para isso, né? Porque a audição, na maioria das vezes, você vai perdendo gradativamente, de forma mais lenta, e acaba sendo quase normal, né? Não, aumenta um pouquinho mais o volume da televisão. Não, aumenta um pouquinho mais o volume do rádio. Vou trocar o celular porque esse aqui está ficando velho. Dá para levar, né? Você acaba se adaptando de alguma forma, né? Agora, quando isso atrapalha socialmente, por exemplo, né? É muito comum você ver casais indo em consulta. Assim, não, o que aconteceu com o senhor? Assim, minha mulher está falando que eu tô sordo, né? Então é a queixa do outro. Ela que fala enrolado. É a queixa da outra pessoa. Né? Então é difícil o paciente se conscientizar daquela alteração. Até porque a surdez ficou muito estigmatizada por um tempo por ser uma doença de velho. Não, é só velho que fica surdo. Não é, não. Né? Tem bebês que nascem com perda auditiva. Né? Você pode perder a audição indo para as baladas. Né? Você fica lá na rave 12 horas sem parar, do lado da caixa acústica, você vai perder a audição e você vai ficar surdo também. Né? Então, acho que essa
essa conscientização das pessoas é o primeiro passo para que, né, a gente tenha uma geração com menos problemas auditivos. Você sugere que as mães incluam o exame já na rotina das crianças? Então, os grandes colégios de São Paulo já pedem, né, em crianças na idade escolar e pré-escolar, eles pedem, falam assim, não, a gente gostaria que fizesse uma audiometria e uma avaliação com oftalmologista, né? Porque muitas vezes você acabava fazendo diagnóstico de perda auditiva porque a criança, por muito tempo, foi taxada de desatenta, que é pouco inteligente, né? Tem algum problema de cognição, eu falo, ela não entende. Na verdade, você vai ver lá, ela tem uma perda de audição absurda que ninguém fez diagnóstico. Por quê? Porque não dói, não coça e não fere esteticamente. Né? Então, se você não fizer uma consulta e uma avaliação, né, com audiometria ou qualquer outro tipo de avaliação da audição, você não vai fazer o diagnóstico. Isso é muito legal, porque é muito comum hoje em dia os diagnósticos de TDAH, né, nas crianças, criança desatenta, criança agitada. E aí, no processo de avaliação, acaba indo para audiometria, né? Acaba indo para outros especialistas. É legal saber que tem escolas antecipando isso, né? Então, quando a criança aparecer ali desatenta, eu já sei que a audição, que a visão está tudo bem, né? Ou não, enfim. Legal saber, eu não conhecia, né? Meu pequeno tem 4 anos, na escola dele nunca falaram sobre isso. Mas é legal a gente até pensando no passe adiante, né? Começar a propagar isso mesmo. Tem algumas escolas, grandes escolas de São Paulo, elas sugerem, assim, sabe? Assim, é melhor passar, tem que passar logo, né? Até para fazer o diagnóstico, né? Eu lembro que outro dia a gente estava conversando a respeito dessas triagens, né? E eu lembro que quando eu estava no primário, a professora mesmo fazia o teste da visão, né? Tinha um dia que todo mundo era o teste da visão. Então tinha aquele cartazinho lá com E para cima, para baixo, para os lados, você tinha que falar para que lado que o E estava virado. E era uma política pública, né, de identificação de perda visual o mais precoce possível. Né? Como é que a criança vai aprender se ela não enxerga, se ela não escuta? Sim. E quanto mais comum é, né? Porque eu pequeno usava óculos, sei lá, com 5, 6 anos já era míope, já usava óculos e é uma atenção que se dava mais. Difícil. Hoje já mudou muito, mas antigamente não se via, né? Essa percepção da perda de audição ou... Ia passando como desatento, eu acho que já melhorou muito, né? A gente ainda precisa incluir mesmo na questão de check-up e tudo mais, mas eu acho que as pessoas estão começando a entender a importância desse sentido, né? Porque até um tempo atrás acho que pouco se falava, né, sobre isso. E mesmo quando tinha indicação, o pessoal, ainda hoje, o pessoal foge muito de aparelho auditivo. Né? Você, não, eu não vou usar, eu não estou surdo. Mas você, olha, você tem uma pequena perda, isso já atrapalha, não está atrapalhando? Estão falando, as pessoas perguntam uma coisa para você, você responde outra. Nunca ninguém falou, não, é verdade. Eu troquei algumas coisas aí. Então, são pequenos lapsos que a perda de audição causa socialmente e que podem ser embaraçosos, né? Imagina só você está numa reunião e, né, responde uma outra coisa, né? Assim, fulano está ficando gaga. Não, na verdade, fulano tem perda de audição e não usa aparelho, né? Então, esse medo da reabilitação é uma coisa que até a Sociedade Brasileira de Otologia sempre brigou, né? De tentar levar essas informações, de tentar diminuir um pouco esse medo das pessoas usarem aparelho, né? De portarem aparelho, mostrar que tem alguma deficiência, né? Todo mundo usa óculos tão fácil, então o aparelho acho que um dia deve chegar a esse ponto também. Está mais perto de chegar, né? Eu já acho que já aceitam muito mais. Quero fazer uma outra pergunta. Eu estou atravessona hoje. Olha só, você falou lá no começo dessa coisa do resolver. Pensando na satisfação de resolver um problema, você já teve pacientes com zumbido crônico e que não resolveu, não melhorou, não amenizou? Sim. Como é isso? Deve frustrar? Te frustra, não? É lógico que é, né? Afinal de contas, a gente foi treinado e a gente ainda se treina muito para tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Tem pacientes que a gente consegue reduzir o grau de incômodo, tem pacientes que têm respostas muito boas a tratamento e tem pacientes que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu ajudar, ou porque a gente não sabe
o que acontece, talvez ele tenha alguma coisa que daqui a alguns anos a gente descubra, assim, não, fulano tinha isso e a gente não sabia, né? Então eu acho que o zumbido, ele ainda está no começo do conhecimento todo que existe em volta disso. Como depende de várias áreas e o interesse ainda é pequeno, está crescendo, é claro, mas ainda é pequeno, então a gente ainda não sabe muita coisa, né? Então, o que a gente sabe hoje é fruto desse período todo que todo mundo se debruçou em livros, em pesquisas, né? em ensaios clínicos, com medicações, né? Com a participação de outras áreas. Então, hoje a gente entende alguma coisa, entende um pouco de zumbido. Mas a gente está muito longe de saber tudo. Muito, muito longe. Muito longe? Muito longe. Né? Então, quando a gente conseguir resolver, sei lá, acho que uns 90% dos pacientes, aí a gente pode dizer que sabe alguma coisa. Até lá, a gente continua estudando. E tem coisa para estudar, hein? Considerando essa diversidade toda. E essas pessoas que não tiveram cura, não tiveram cura não, né? Que não se sentiram melhora no seu zumbido. Tem um padrão ali de uma repetição, tipo, as pessoas que não sentiram melhora é porque eram obesas, é porque tinham uma doença associada. Nesse caso, tem um padrão ou mesmo... Não tem. Não tem. Alguém que você olhou e falou, isso aqui é parecido com aquele outro, isso aqui vai resolver, mas não resolveu. Acontece. Então, porque é multifatorial. Então, às vezes a gente consegue identificar quais são esses fatores que estão desestabilizando, mas pode ser que existam outros fatores que a gente até não saiba, né, ainda ignore do ponto de vista de conhecimento e que talvez daqui a algum tempo a gente descubra que seja importante aí em alguns casos. Por isso que eu digo que a gente tem que estudar muito ainda. Nossa, e as coisas vão acontecendo, né? A gente está falando de uma pandemia, questão emocional, e o tempo todo acontece coisa que pode agregar. Então, a pandemia mostrou, principalmente para o leigo, que a ciência não é uma coisa tão simples assim, né? De repente todo mundo virou especialista em Covid, né? Em usar álcool com ou sem, isso, aquilo, né? Não, eu uso isso, eu uso aquilo. Mas para você ver que o mundo inteiro tá estudando com recursos que a gente nunca teve antes em termos de pandemia, né? Se a gente pensar em outras pandemias, né? Que já aconteceram no mundo, e com uma velocidade de disseminação do conhecimento que também a gente nunca teve antes. Então você bota ali na internet hoje, o mundo inteiro tem acesso àquele conhecimento. E mesmo assim, a gente não sabe um monte de coisa da Covid, né? Então isso mostra que apesar da gente querer, né, que aquilo seja resolvido o mais rápido possível, mesmo com o mundo inteiro correndo atrás de uma cura, a gente não tem. E talvez nem vá ter, né? Então, isso demora, né? Isso depende de uma série de outros fatores. Por que fulano teve e o marido teve e a esposa não teve, se eles dormem todo dia junto, convivem no mesmo espaço? São respostas que a gente talvez saiba daqui a algum tempo, né? O corpo humano, ele é muito complexo e o ser humano é muito subjetivo, cada um tem uma história, né? Por mais que você more junto, eu peguei Covid e meu filho fica comigo, dorme comigo, tudo comigo, não aconteceu nada, né? então... Então, pois são dúvidas que ainda existem demais. E que não sei nem se a gente vai encontrar resposta para isso um dia. E o zumbido está aí também. E se tiver zumbido, prestação de serviço, o médico que a gente procura diante de uma percepção de zumbido é o otorrino. Então, é o otorrino por quê? Porque a principal causa de zumbido é a perda auditiva. Ou então, as doenças que afetam o funcionamento do labirinto. E quem cuida disso é o otorrino. É claro que ele depois vai ver, segundo a avaliação dele, se o paciente vai ter que fazer algum exame, se ele vai ter que passar com algum outro especialista para investigar alguma coisa mais a fundo. Mas geralmente a porta de entrada realmente é o otorrino, né? Seja criança ou adulto? Sim.
Tem criança com zumbido? Tem criança com zumbido também. Tem bastante, né? É? Tem sim. Eu não conhecia. E diante de dúvidas, por exemplo, a gente brincou aqui com o pessoal da produção, né? Que ele falou, pô, essa situação, tem uma situação específica que eu faço isso, e aí determinado som que meu filho faz me causa um chiado no ouvido. Mesmo que não seja algo crônico ou que atrapalhe a vida, é importante numa situação dessa procurar orientação, informação? Como existem vários fatores que podem influenciar no zumbido, é o que eu disse, às vezes o zumbido é o jeito que o seu corpo encontrou para te avisar que tem alguma coisa errada. Então tem pacientes que vão com zumbido e descobrem que tem uma doença da tireoide. Tem paciente que vai com zumbido e descobre que tem bruxismo, né? Ou então que o sono dele não é adequado. Tem pacientes que têm zumbido, felizmente isso é muito raro acontecer, mas acontece. Tem pacientes que têm zumbido e tem doenças mais graves, né? Tem tumor do nervo auditivo, alguma doença do sistema nervoso central, que é assim, uma parcela muito pequena desse universo de pacientes que têm zumbido mesmo. Então, você precisa investigar. Se tem alguma coisa errada, você tem que ver o que acontece. Pode ser que você chegue lá, seja investigado, procure um monte de coisa e ainda assim não consiga identificar, né? Mas já levanta, né, um sinalzinho, uma bandeirinha lá, ó, tem que prestar atenção, vamos ver se alguma coisa acontecer de diferente, a gente tem que correr atrás mesmo. Então, o zumbido, ele pode ser a porta de entrada, aliás, o primeiro sinal de alguma coisa que está errada no seu corpo, né? E a porta de entrada no sistema é o otorrino. Então, ele tem que estar preparado, ou então, pelo menos, saber quais são as principais causas para conseguir identificar e direcionar o paciente, né? Às vezes não vai ser o otorrino que vai resolver o problema, né? Às vezes vai ser a fisioterapeuta que vai resolver, né? Às vezes vai ser o aparelho auditivo que vai resolver, ou então o neurologista. Então, é importante que a gente identifique isso o mais precoce possível, né? Ouvir isso dá uma tranquilidade, porque te ouvir, a gente lembra diversos pacientes que a gente acompanhou com zumbido, é um número muito grande, né, dos pacientes que chegam com a perda auditiva. Me dá uma tranquilidade, porque a gente sempre, há anos atrás, eu também estou um pouquinho, quase 10 anos formada, mas a gente tinha uma orientação, há muitos anos atrás, uma orientação de que, te deu a percepção de zumbido, não dá atenção para ele. Quanto mais atenção você der, é pior. E aí dava uma sensação de que conviva com isso. Quando você fala isso de forma bastante esclarecedora, pelo menos eu gostei muito dessa sua fala pode ser aí um sinal de algo que esteja acontecendo no seu corpo, você tem que dar atenção imediata a isso. Né? Não é necessariamente tem o zumbido, eu posso ter uma outra coisa que precisa ser tratada. Então é extremamente esclarecedor isso, né? Eu acho que me deu um peso ouvir isso, assim, muito importante. É uma conversa que ela é esclarecedora ao mesmo tempo que não é, né? Porque a gente não tem a resposta. Olha, você aí que tem zumbido, faça isso. Não tem. Não tem. Você que tem zumbido tem que procurar um médico otorrinolaringologista. Dá atenção para isso. E quando que eu sei, só para a gente ir encerrando, que eu sei que já é hora de acabar, mas assim... quando que o paciente pode realmente sentar em casa e falar assim, lascou, já fiz tudo, porque fui no médico, meu acesso é meu convênio, fui no meu médico, ele disse, sinto muito, não tem muito o que fazer, zumbido vai ter. Quando que ele sabe que é hora de desistir de procurar ajuda? Porque você falou, existem casos que talvez não amenize. Agora, quando eu devo desistir? Estou aqui irritada, mas... Então, ele deve desistir nunca, não é? Pode ser que aquele colega, aquele profissional que o paciente procurou, talvez ele não tenha tido a formação necessária ou então suficiente para resolver o problema dele. Tem pacientes que me procuram e certamente vão procurar outro colega também, porque eu não resolvi, né? Isso não é demérito, às vezes está da sua formação, você não conseguiu identificar determinadas coisas. E o contrário também acontece, né? Eu recebo vários pacientes que já passaram por outros colegas e chegam e falam assim, olha, isso era o 5º otorrino que eu vou, né? Eu falo assim, pois é, mas você não fez isso? Você não falaram que você tem aquilo? Eu falo assim, não, ninguém me falou isso. Eu falei, então, pois é, o seu problema está aqui. Então, vai muito da experiência mesmo, né? Repito, eu não tenho todas as respostas. Eu acho que eu estou longe disso, né? Eu posso dizer que
eu aprendi alguma coisa em 20 alguns anos de ambulatório de otorrino, de zumbido. Então a gente já viu bastante coisa e aprendeu algo, mas a gente está muito longe de saber tudo. Então, se hoje não deu certo, procure um outro colega, vai ouvir uma outra opinião, porque talvez você consiga identificar um profissional que tenha uma inspiração aí e consiga melhorar o seu problema. Não desistir nunca, né? É ser brasileiro, não desistir nunca. Produção, não vou fazer a sua pergunta, produção, porque a resposta está dada. Procure um otorrino, pode pegar o cartão dele na saída. Pensando agora na saúde geral, saúde auditiva geral, né, do seu trabalho, alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente? Quem vai ouvir a gente é qualquer pessoa, o Brasil todo vai te ouvir agora. Como médico, pensando em tudo que a gente conversou aqui, que mensagem você daria para as pessoas? Para se lembrar dessa analogia aí, que o zumbido pode ser o único jeito que o seu corpo tem para avisar que tem alguma coisa errada, né? Então vá atrás. Pode ser que não seja uma coisa relacionada à audição propriamente, né? Pode ser que seja alguma coisa hormonal, pode ser excesso de trabalho, pode ser que você esteja à beira de entrar na estafa, né? E ter um colapso nervoso. Todo mundo na pandemia está trabalhando 20 horas por dia. Então, ouça o seu corpo, né? É um trocadinho meio infeliz, talvez, mas ouça o seu corpo. Eu acho que esse seria o meu conselho para as pessoas, né? E se o pessoal quiser conhecê-lo, consultá-lo, o pessoal encontra na Escola Paulista, você tem seu consultório, depois a gente deixa os contatos, mas você atende em consultório hoje ou só na escola? Eu atendo consultório também, mas São Paulo, né? E a gente acaba ficando a maior parte na faculdade mesmo, né? Com os residentes, na formação desses futuros profissionais que, quem sabe... E para quem não é de São Paulo, você já entrou nessa área da telemedicina, já faz umas consultas online? Telemedicina a gente... Áudio longo do WhatsApp. É quase isso, né? Você pode mandar um áudio longo do WhatsApp, ele gosta disso aqui pra gente agora. A gente coloca no acelerado agora 2 vezes para diminuir o sofrimento. Né? Mas é porque, como a gente falou aqui no começo, né? Como você é uma referência e naturalmente isso vai, né, esse episódio vai espalhar no Brasil, é legal as pessoas saberem mais ou menos onde te encontrar, né? E pesquisar. Mas só fazendo um parênteses dessa história da telemedicina, foi muito interessante porque isso sempre foi proibido, entre aspas, no Brasil por conta da parte legal mesmo, né? E você vê que é nas crises que a gente acaba tendo grandes mudanças, né? Então, home office também foi uma das coisas que sempre foi abominada. Não, imagina, o vagabundo vai ficar em casa ali, né? De bermuda, perna para cima, não vai trabalhar. E nunca se trabalhou tanto assim, né? E a telemedicina também entrou nisso. Então, com a pandemia, a gente atende pacientes do Brasil inteiro por telemedicina. É claro que muita coisa fica restrita, né? A gente não consegue examinar, mas o paciente, geralmente, como ele já passou por outro profissional, ele já fez otoscopia, já fez alguns exames para ver se tem alguma coisa mais grave. Então, a gente atende pacientes do Brasil inteiro e do mundo também. Então, eu atendi paciente que estava na França, paciente de Portugal, né? Que a gente jamais ia conseguir isso sem o recurso da telemedicina. Então, eu acho que veio para ficar e, em alguns casos, pode realmente ajudar bastante. Agora, as mídias sociais, eu confesso que eu sou bem ruinzinho. Eu não nasci Não me manda mensagem isso, pelo Instagram. Eu até respondo, mas às vezes eu fico dias sem responder, mas não é porque é má vontade, é porque eu não vi que mandaram uma mensagem ali. Mas sabe? tem Instagram? Tem Instagram. Posta algum conteúdo relacionado ao zumbido ou é pessoal? Não tem, não é pessoal. Às vezes a gente então coloca uma outra coisa, mas... Não siga, não vou nem dizer qual é, para vocês não seguirem, porque ele não vai responder. Melhor a honestidade. Mas o ambulatório da escola é um caminho, né, da Unifesp. Sim, a pessoa que tiver... o atendimento tá ligado à universidade, né? Então, os residentes, os fellows, né? Então, que são médicos que já são otorrinos, mas estão fazendo uma especialização ou na otoneuro ou na otologia, eles também atendem lá e todos os casos
acabam passando por mim, né? Eu discuto todos os casos de zumbido. Então, eu posso não estar na sala, né, vendo, atendendo o paciente, mas a gente discute todos os casos que passam lá no ambulatório de zumbido, e o atendimento é pelo SUS. É claro que existe a restrição, né, de número de consultas, é difícil, demora mesmo, né, mas infelizmente é assim que funciona. É o jeito mas que... é um caminho. E muitas vezes a gente acaba abrindo para pesquisas, por exemplo. Assim, não, a gente vai começar a testar um tratamento, um novo tratamento, um aluno de mestrado ou de doutorado vai fazer uma tese. Então, nesses casos, a gente acaba recrutando mais pacientes que sejam voluntários, né? Hoje é mais fácil falar isso porque por causa da pandemia e de ser voluntário para a vacina, aquela coisa toda, e as pessoas entendem que isso é o jeito que a ciência tem de ir para frente. Então, a gente acaba, de tempos em tempos, dependendo da época, abrindo a entrada de pacientes novos como voluntários para pesquisas, né? Mas isso a gente acaba postando ou na internet ou então no portal da faculdade, e daí os pacientes têm acesso a isso também. Uma conversa extremamente enriquecedora, muito conhecimento, eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso. Brasil afora, já estou até vendo uns grupos de Facebook que eu sigo de pessoas com zumbido, que a gente vai postar tudo lá para poder falar sobre isso. E de verdade, a preocupação de prestar serviço, porque a gente vivencia, né, nas nossas práticas clínicas, a gente não atua mais, mas a gente vê a dificuldade que as pessoas têm de encontrar solução para o zumbido, né? Então é legal a gente poder prestar esse serviço para as pessoas. Agradeço muito o seu tempo de estar aqui com a gente, as suas palavras, seu conhecimento, foi maravilhoso. Eu espero que, assim, hoje as pessoas também entendem essa história da fake news, né? E zumbido sempre foi vítima de fake news. Antes de existir fake news, ele já era vítima de fake news. Imagina. Então, acho que com as pessoas indo atrás de informação, tendo informação de qualidade, de fontes confiáveis, não só minha, mas procurem, né, um profissional ali na sua cidade, onde você mora, e que ele possa trazer o mínimo necessário para você entender o que está acontecendo. Né? Perfeito. Muito obrigada. Enquanto a gente puder ajudar. Extremamente esclarecedor. Obrigada. Eu tenho a certeza que esse depoimento, essa sua participação aqui vai ajudar muito. O ajudar na sua prática é fundamental, mas acho que compartilhar conhecimento é sempre muito importante. Por isso a gente agradece muito mesmo. Eu que agradeço o convite. E eu espero que vocês tenham gostado. Conteúdo maravilhoso. Compartilhem, porque eu tenho certeza que você que está ouvindo ou nos assistindo tem alguém na família, um amigo que reclama de zumbido. Então compartilhe o conteúdo, dá essas orientações e segue a gente nas redes sociais. Segue a gente lá no Spotify. Se você está no YouTube, vai para o Spotify. Se está no Spotify, vai para o YouTube. A Audibel tem conteúdo em todos os lugares. Espero que vocês gostem. Compartilhem a gente. Obrigada, Dr. Hector. Fabi, encerramos mais uma? Encerramos. Obrigada novamente. Não percam. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.